Olá, aqui nós vamos falar da primeira websérie do canal P ao quadrado. Por que P ao quadrado? É planejamento estratégico versus portfólio de entrega. Aqui a gente vai traçar uma trajetória de construção, desde o planejamento estratégico até portfólio de entregas e depois a gestão das ações propriamente dita. Por que surgiu essa ideia de construir essa websérie? Em aula, eu perguntava para os alunos fazia a seguinte questão. Quem daqui da sala de aula conhece as metas da empresa? Tem conhecimento das metas claras da empresa? Pouquíssimos alunos levantavam a mão. Quando eu falo poucos, é poucos mesmo. Assim, tipo 80, 90% das pessoas não tinham conhecimento das metas estratégicas da empresa. E desses que tinham, eu fazia uma segunda pergunta. O quanto você consegue enxergar das suas entregas, a contribuição das suas entregas frente ao plano estratégico? É claro para você esse vínculo do que você faz das suas entregas frente ao plano estratégico? Era outro baque. 80, 90% dos alunos deixavam claro que não conheciam. Por mais que conhecessem o plano estratégico, eles não enxergavam a conexão de suas entregas com esse plano estratégico, não era tão claro. Então isso me provocou a fazer uma websérie focada nessa construção, dessa ponte, fazer essa conexão, né? Como é que faz essa forma de orquestração do plano estratégico versus a construção no portfólio e depois a execução. Passei por várias empresas nacionais, empresas multinacionais, empresas familiares, pequenas, grandes empresas, a maioria foram grandes empresas, e eu vi nessa trajetória minha profissional também, que a maturidade das empresas está muito relacionada à governança corporativa que ela tem instituída dentro delas. Se ela tem uma governança corporativa madura, bem elaborada, bem estruturada, essa conexão fica mais fácil. Não que ela seja simples, mas fica um pouco mais fácil. Empresas que não têm uma governança corporativa estabelecida, essa conexão é mais difícil. Tem uma grande ruptura entre esses dois universos, essas duas lados da ponte, né? Que é planejamento estratégico e o plano de execução. Então, empresas que têm uma maturidade maior, a chance de sucesso em suas entregas, obviamente, é maior. Então, aqui nessa websérie, nós vamos tratar em vários episódios questões desde a construção de um planejamento estratégico, que seja por conselho administrativo, conselho consultivo, conselho familiar, o board constituído de diretores executivos, enfim, desde a concepção dele, a estruturação dele, literalmente, se é uma estruturação orientada por eixos estratégicos, se é uma construção orientada a visão, missão e valores de curto, médio e longo prazo, ou seja, nós vamos trabalhar a concepção desse planejamento estratégico. Depois, uma vez ele planejado, ele estruturado, então saindo dos seus eixos estratégicos, tendo as suas ações estratégicas claras, suas ações operacionais muito claras, a gente vai para essa construção no portfólio, onde tem o funil de ideias, né? Então, várias ideias que vão suportar o planejamento estratégico começam a aparecer. Então, como priorizar essas ideias para que a gente tenha um score de atratividade, ou seja, ideias com alta atratividade, alto apelo e alto vínculo com o plano estratégico, ideias com menor apelo e menor atratividade, tudo isso num processo de criação de score. Esse score nós vamos fazer claramente a régua, o quanto a empresa tem disponível de investimento. Então, se a empresa tem 300 milhões disponível de investimento, e a gente faz essa linha de priorização, esse funil de priorização das ideias, onde o corte dessas ideias é o financeiro. Então, a gente vai pegar as melhores ideias que estão dentro desse financeiro disponibilizado para a empresa e constituir o portfólio de entregas. Dado o portfólio de entregas, dentro desse portfólio nós vamos ter a priorização também dessas entregas. A priorização que vai nos permitir olhar o financeiro, distribuir o financeiro de maneira adequada e proporcional, de acordo com a relevância e atratividade dessas entregas. Então a gente vai fazer uma gestão financeira distribuída
a atratividade do portfólio e depois a execução e a gestão no dia a dia da empresa depois. Então, assim, nós vamos partir de ponta a ponta, saindo da estratégia, indo para o operacional e construindo mecanismos e métodos para a gente ter assertividade não só na construção do plano, mas também assertividade na distribuição de recursos. Aí quando eu falo recursos, não é só o recurso financeiros, é também capacidade produtiva dos times, né? O quanto nossos times estão com a capacidade adequada para absorver essa demanda vinda do planejamento estratégico, né? Além da capacidade, tem a formação, uma curva, uma trilha de capacitação e formação também das pessoas, porque às vezes a gente pode até ter a capacidade produtiva, mas não estão com as melhores pessoas para executar as melhores entregas. Então o que nós vamos fazer? Vamos capacitar o time? Vamos oxigenar o time, trazendo pessoas de mercado para aportar mais inteligência e mais conhecimento que não está aportado nos times. Então essa estratégia também de olhar a capacidade produtiva e olhar o skill de conhecimento, skill de formação dos profissionais, faz parte dessa websérie. Porque de nada adianta eu alocar recursos, definir claramente minhas metas, alocar recursos e não ter pessoas adequadas para fazer suas entregas. Outra coisa, nós vamos definir as metas globais para metas de menor granularidade. Então, como é que desmembra isso? Quando você sai de uma meta muito global, muito estratégica, desmembrar essa meta ao ponto que, às vezes, o contrato de meta do profissional está vinculado diretamente com a granularidade daquela meta estratégica. Então, fazer essa amarração, onde fica claro para o profissional o envolvimento dele, a contribuição dele perante a construção de todas as metas, que são metas de menor granularidade para metas de maior granularidade, onde essa agregação dessas metas, desses níveis de agregação, vão chegar e vão entregar as metas e objetivos que a empresa traçou. Então, como fazer essa jornada de construção de forma que a gente tenha sucesso no final? Então, essa websérie vai tratar disso, vai tratar desse mundo corporativo que é o planejar e executar o que foi planejado de forma estratégica e discutir. Nós vamos discutir vários temas. Então aqui a gente vai falar funil de priorização não só de investimento, mas funil de priorização das ideias, curva de capacitação, a gente vai falar a concepção de um portfólio estratégico, o que difere um portfólio estratégico de um portfólio operacional. Vamos falar um pouquinho da arte de planejar, não é todo mundo que sabe planejar da forma correta ou estruturar um planejamento da forma correta. Então essa websérie vai tratar dessas questões e eu espero que a gente tenha bastante troca, né? Então fala um pouco, como é que você enxerga a governança corporativa na tua empresa? Ela é madura, não é? O que você acha que falta na governança corporativa, se é que ela tem? E se ela não tem, como você se orienta nas suas entregas? É claro para você a sua meta e o vínculo dessa meta com a estratégia da empresa? Fala um pouco, como é o seu mundo aí, como é a sua empresa nesse aspecto, nesse quesito de governança e planejamento. É claro, não é para você ficar nítido, não fica, você ficar perdido ou não. Como é esse seu universo aí? O que eu tenho visto no mercado é que, lógico, tem boas empresas, tem empresas bem estruturadas, onde tem empresas que têm até a área de planejamento estratégico instituída. Dentro dessa área de planejamento estratégico tem um BSC, um Balance Scorecard, onde pega essas metas globais e derivam essas metas para frações e distribui essas frações nos departamentos, então cada um sabe a responsabilidade e a meta literalmente que tem que cumprir. Então tem empresas que têm um grau de maturidade muito alto nesse aspecto. E eu já tive a oportunidade de participar de empresas extremamente maduras nisso. Mas eu vejo que não é a maioria, infelizmente não é a maioria das empresas que sabe literalmente fazer essa trajetória de forma a trabalhar um plano de comunicação bem assertivo, engajar os profissionais de forma clara. Então, quando o profissional sabe
o papel que ele está fazendo e a importância desse papel dentro da companhia como um todo, o nível de comprometimento, a qualidade da entrega aumenta infinitamente, né? Às vezes as empresas não trabalham muito essa comunicação, que eu acho uma falha muito grande, porque isso contribui para a maturidade não só da empresa, mas para a qualidade de toda a entrega, o engajamento das pessoas. Tem empresas que medem o nível de engajamento dos profissionais, e das pesquisas que eu já acompanhei, que eu já vi e tal, infelizmente a maioria, o engajamento é muito baixo das empresas. E eu atribuo um pouco desse baixo engajamento vinculado a esse plano de comunicação e vinculação da importância do profissional frente à estratégia que a empresa traçou. Então, assim, eu sei que não é uma matemática exata, não é claro isso, tem várias influências aí, tem mercado, tem a condução da empresa, a estruturação da empresa, tem vários, eu entendo que são vários contextos que, somando esses contextos, que dá a situação da empresa como todo, justificaria, né, a empresa não ter uma clareza, uma construção nessa jornada de forma estruturada. Mas eu escutei uma frase uma vez para mim que ficou muito marcada. Uma vez, lógico, pequei, a gente erra em nossas entregas às vezes, espero que sejam poucas as vezes, né? Não muitas. E aí eu fui me justificar por que não entreguei no prazo, dentro do financeiro, na questão específica era dentro do financeiro. E aí o executivo falou para mim, Vanderlei, justificativas válidas não serão aceitas. Então volte para o teu quadrado. Tipo, não justifica, né? Nenhuma justificativa é aceita, porque você já deixou de cumprir aquela meta que foi estabelecida para você. Então, se você começar a justificar, já está claro que você não cumpriu. Se não cumpriu, já está errado. Agora, esse não cumprimento pode ser uma consequência de várias coisas. Não que se justifique, não está se justificando, mas pode ser uma consequência de capacidade do time ruim, não ter condições financeiras de fazer aquela entrega, e você não sinalizou de forma antecipada a respeito disso. As pessoas foram pegas muito logo no final, quase no final do seu deadline, você anuncia que não vai conseguir entregar. Isso é fruto de uma gestão, uma construção já falha, né? Talvez desde lá do início, onde nesse funil de priorização, onde você vai elencar o score e a atratividade das entregas, você já tem que ter coisas claras lá, do tipo, tem pessoas, a capacidade aguenta absorver? Se o financeiro aguenta fazer essa entrega ou não? E aí, nesse funil, já fica claro se você vai para frente ou não. Porque, às vezes, nesse funil, você vai estar com um score muito baixo de atratividade porque você não tem capacidade produtiva lá dentro. E você vai falar, não, espera, eu tenho o meu score ficou muito abaixo, mas se eu tiver um aporte que eu consiga aumentar a minha capacidade produtiva aqui, eu consigo atender. Então, aí são discussões maduras e discussões que têm que ser feitas antes, no planejamento estratégico, na construção do planejamento e na construção do portfólio das suas entregas. Então, essas discussões não são feitas no momento adequado, no momento mais assertivo, né? A maioria das vezes, essas discussões são feitas depois que já constituiu o plano estratégico, depois que já elencou as melhores ideias que vão compor o seu portfólio de entrega, é que, no meio da execução, algumas coisas aparecem que poderiam ter sido evitadas, que comprometem a sua entrega. E, consequentemente, comprometendo a sua entrega, compromete a entrega da companhia como um todo. Então, é um emaranhado de situações que, se não forem bem construídas já de largada, com certeza a sua entrega vai ser penalizada. E aí não tem justificativa, eu não tive oportunidade, eu não participei do plano estratégico. Aí começa um muro de lamentações, os mimimi da vida, que não permite, o mundo corporativo não permite mimimi, né? O mundo corporativo é binário, atingiu ou não atingiu, tão simples quanto isso. É igual a frase, justificativas válidas não são aceitas, é binário, atendeu ou não atendeu a expectativa e a sua meta. Então, assim, toda essa jornada, essa orquestração, essa comunicação, como trabalhar com os principais
alicerces dessa jornada, é o que a gente vai falar aqui dessa websérie, tá bom? Espero que vocês gostem, acompanhem aí. Os próximos episódios já vão ser em temas bem específicos, a gente vai aprofundar um pouco mais essa trajetória e vamos junto. Curta o canal, se inscreva, compartilhe, ative o sininho aí e vamos embora!